Posso começar a pergunta? Bom, a primeira, a exposição Os Caminhos de Liberdade Religiosa em Portugal, inaugurada a 13 de dezembro aqui na Assembleia da República, procura registrar o que aconteceu no nosso país em relação a essa questão da liberdade religiosa ao longo dos últimos 100 anos. Na recolha de toda a informação, qual foi o aspecto que mais o surpreendeu? Eu diria que não houve propriamente muitas novidades, no sentido em que o grosso da informação eu conhecia. Agora, há pormenores que, em relação a alguns aspectos, sei lá, a vida de pessoas que lutaram pela liberdade religiosa, alguns pormenores de debates, por exemplo, na Primeira República, isso foi uma certa novidade. Por exemplo, na pesquisa sobre pessoas que lutaram pela liberdade religiosa, eu descobri pessoas, nomeadamente de minorias religiosas. Estou a pensar num Bahá'í guineense, da Guiné-Bissau, que esteve em Lisboa, depois regressou à Guiné e na Guiné foi perseguido pela PIDE, pela Polícia Política, e acabou preso e acabou morrendo na prisão. E, portanto, depreende-se que ele terá sido torturado com violência e morreu em virtude da tortura. Portanto, descobertas como esta foram, de alguma forma, novidades, também perseguições que eram movidas a grupos, por exemplo, como as Testemunhas de Jeová, durante a ditadura, ou os protestantes. Se eu conhecia isso na generalidade, não conhecia alguns casos concretos que acabaram por aparecer na pesquisa da exposição, e isso foi interessante também para ver que a luta pela liberdade religiosa em Portugal também foi uma luta de muitas pessoas, de muitas confissões religiosas, de políticos, como Mário Soares, por exemplo, e, portanto, nesse aspecto foi muito interessante fazer esse trabalho sistemático de pesquisa. Certo. E o convite para ser o comissário também te surpreendeu? E se o que o presidente da Assembleia da República te disse quando o convidou para ser o comissário da exposição? O convite surpreendeu-me bastante, nunca imaginei fazer um trabalho destes. O meu trabalho é ser jornalista, é escrever, às vezes fazer algum programa de reportagem de rádio ou de televisão, entrevistas na rádio ou televisão, mas não estava à espera de todo. Basicamente a justificação dele foi, sendo eu jornalista, a trabalhar nesta área, e entre parênteses, ele não disse, mas tendo eu dedicado muito tempo, quando estava no Jornal Público, a trabalhar sobre a questão do processo de feitura da Lei da Liberdade Religiosa, de 2001, ele achou que eu seria uma pessoa indicada fora do sistema político partidário para organizar esta exposição. E depois ele pôs-me à vontade com uma coisa que foi muito importante, acho eu, que as equipas do Parlamento, das diferentes áreas, da documentação, do design, da exposição, etc., estavam 100% disponíveis para trabalhar comigo. E assim foi. O que vemos hoje, nomeadamente no seu aspecto estético, não é de todo da minha responsabilidade. Eu posso dizer com toda a tranquilidade que a exposição está lindíssima e o catálogo também, porque eu não mexi uma palha, como costumamos dizer, porque de facto as equipas do Parlamento foram inexcedíveis, as pessoas que trabalham aqui, e de uma grande competência, e portanto o resultado de facto é muito bonito. Para quem quiser vir aqui ver, acho que não dará o tempo por perdido. Agora, só uma curiosidade do que falaste há pouco. Quando da elaboração da lei, você falou da sua participação enquanto jornalista, assim, na cobertura, ou alguma coisa que contribuiu para a redação? Eu, como acompanhava no Público a informação religiosa, e tem sido esse o meu trabalho ao longo de quase toda a vida profissional, quando se começa a falar da questão da eventual feitura de uma nova lei de liberdade religiosa, obviamente eu acompanhei o processo. Mas já antes disso, através de entrevistas, lembro-me, por exemplo, uma pessoa que está retratada aqui, que era então Procurador-Geral Adjunto da Procuradoria da República, o José Dias Bravo, que era um homem, foi presidente da Aliança Evangélica durante vários anos, e algumas vezes, por exemplo, numa entrevista que eu lhe fiz, ele falava da necessidade de haver uma nova lei da liberdade religiosa, de haver processos de não discriminação das minorias, que ainda vinham de facto do Estado Novo,
portanto, fui acompanhando esse processo, primeiro, de reivindicação da parte, sobretudo, das minorias, de uma nova lei, de novas regras para a liberdade religiosa, e depois do próprio processo de redação, de debate público sobre a lei. Eu devo recordar que esta lei foi talvez uma das mais debatidas da democracia portuguesa. Foi de certeza uma das mais debatidas, se não mesmo a mais debatida da democracia, porque o processo durou 2, 3, 4 anos, se incluirmos depois a revisão da concordata entre a Igreja Católica, entre a Santa Sé e o Estado português. De alguma forma continuou o debate que tinha sido começado pelo debate sobre a lei e, portanto, nós andámos uns 4 anos a debater a questão da liberdade religiosa e, portanto, nesse sentido, é uma lei muito consensual, parece-me a mim, e talvez por isso também uma lei muito conseguida, que na minha perspectiva, e não só, é uma das leis mais abertas, mais avançadas do mundo nesta área. Foi difícil reunir todo esse material para a exposição e algo ficou de fora, na sua opinião, que seria importante mostrar? Eu brincava na fase final já de produção do catálogo e da exposição, aqui com as pessoas do Parlamento, dizendo se fosse hoje a exposição metade já seria diferente, ou pelo menos haveria mais coisas. O haveria mais coisas era complicado porque nós temos aqui um problema, é a limitação do espaço, não daria para incluir muito mais coisas. Obviamente, o processo de recolha dos materiais não foi fácil, tendo em conta que estamos a falar de uma dúzia de confissões religiosas que têm diretamente aqui peças, materiais, informação descrita ou representados. Por outro lado, a diversidade de informação era tal que o processo de escolha de informação, o processo de seleção foi obviamente moroso, complicado não, mas complexo e lento. E agora, desculpa, perdi-me com o que ia dizer, que era a pergunta, como é que era? Era sobre o que, na sua opinião, a dificuldade, o que de repente faltou, que poderia ter sido mostrado, a dificuldade de reunir o material. Ok, depois vai ter que ser cortado. Obviamente há peças que, e sobretudo outras coisas que eu gostaria de aqui ter, mas tendo em conta, por um lado, a pressão do tempo, a capacidade do espaço, que é limitada, obviamente chegou a uma altura que tínhamos que tomar decisões. Mas claro que outras opções seriam possíveis, outras peças poderiam aqui estar. Creio que as peças, tendo em conta que é sobretudo uma exposição documental, as peças que aqui estão são muito significativas e muito interessantes para quem venha ver, são muito interessantes de ver, de visualizar, começando pelo sino, que fazia parte do antigo mosteiro, onde hoje está o Palácio de São Bento, e acabando, sei lá, no microfone da Rádio Renascença de 75, a reprodução da cúpula da Mesquita de Lisboa, uma peça do século X dos Ismaílis, o Apocalipse de Lourvão, também da Idade Média Portuguesa. Enfim, temos aqui um conjunto de peças muito, muito interessantes, visualmente muito bonitas, historicamente também relevantes para contar o que foi este processo ao longo dos últimos 100 anos e, nomeadamente, ao longo dos últimos 50 e 20 anos, vamos dizer assim. E o fato da Assembleia da República ter acolhido e promover e acolher essa exposição é sinal de que, atualmente, a relação de poder e Estado com os grupos religiosos, essa relação é mais pacífica ou a história pode vir a ser de maiores embates, ou não, ou é um sinal de que a relação de poder e religião tende a ser mais pacífica? A história, estamos a ver hoje pelo nosso mundo fora e aqui também em Portugal, a história pode voltar atrás, com o que se passa em termos do crescimento de fenómenos de intolerância, de partidos que defendem a xenofobia ou o racismo às claras. Estamos a ver que, de facto, a história pode repetir-se, quer dizer, há as tragédias que nós vivemos no século XX, em termos da guerra de 14-18 e depois da Segunda Guerra Mundial,
pensávamos que isso já não se poderia repetir e vemos cada vez mais com o que se passa na Ucrânia, entre Israel e Gaza, em vários países da África, em vários países da Ásia, do Médio Oriente, etc., que, de facto, estes fenómenos podem voltar a acontecer. A partir do momento em que elegemos o outro como um inimigo e não como um adversário, como um parceiro nas nossas vidas, obviamente caminhamos para essas tragédias. Aqui em Portugal, eu creio que a relação hoje entre o Estado e as religiões é uma relação pacífica e institucionalmente muito positiva, porque, de facto, percebemos que há colaboração quando ela deve existir, há cooperação e há distanciamento também quando deve ser assim. Uma nota que eu tenho pena, ou duas notas. A primeira é que, quer no catálogo, quer na exposição, porque o catálogo reproduz o que temos aqui, e o catálogo até tem mais material do que a exposição, mas há a chamada de atenção para problemas que ainda existem na aplicação da lei, nomeadamente para as minorias religiosas, no que diz respeito à assistência religiosa em hospitais, sobretudo em prisões e nas Forças Armadas e de Segurança. Por desconhecimento da lei, porque há um diretor de uma prisão que não sabe ou acha que não deve ser assim, e então cria bloqueios à aplicação da lei e daquilo que está previsto. Por outro lado, aquilo que foi este ano, o ano passado, de comemoração da Lei da Liberdade Religiosa, deu-me um sinal que, por um lado, é positivo, que é o interesse do Parlamento, institucionalmente representado pelo Presidente da Assembleia, e de uma série de deputados que se manifestaram, de facto, muito interessados em desenvolver iniciativas nesta área, neste tema, desde logo a realização de 3 colóquios, a exposição e um livro que sairá ainda, um livro com as atas das intervenções dos colóquios. Ora, o outro lado, o reverso desta medalha, é que senti, da parte do grosso dos deputados, um desinteresse absoluto pelo tema. Tal como senti da parte de muitos jornalistas um desinteresse absoluto pelo tema. A exposição foi pouco falada nos média, tirando alguns, e de facto da parte dos deputados também, mesmo o último colóquio com o Cardeal Tolentino, teve a presença de umas 2 dezenas de deputados, os anteriores também tinham tido alguns deputados, mas creio que, sendo a liberdade religiosa uma das questões, um dos direitos mais ameaçados em todo o mundo, eu gostaria de ter visto mais deputados e, sobretudo, todos os partidos preocupados com o tema e, enfim, a participar nos debates que houve, a ver a exposição, etc. Porventura já terão visto desde que a exposição está aqui montada, não sei, mas nos colóquios, de facto, senti que a presença deveria ter sido mais significativa. A penúltima deles. A Assembleia da República acolheu também no ano passado a apresentação do relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. Que importância atribui a esse fato? Exatamente, desde logo, o facto de ter sido o Presidente da Assembleia da República, de novo, a acolher essa realização e enfim, a estar presente no debate que coincidiu com a apresentação do relatório. E depois é um sinal de que, institucionalmente, de facto, o Estado se manifesta também preocupado com o tema, com a questão. Pronto, e se ligarmos isso à realização dos colóquios e da exposição, mais confirmaremos essa opção, sem dúvida. Certo. A última é: estará o poder em Portugal a ficar mais sensibilizado? Acho que um pouco você respondeu, mas ele também pergunta aqui sobre as questões diplomáticas e direitos humanos. Estará o poder em Portugal ficar mais sensibilizado para estas temáticas da perseguição religiosa no mundo e da importância de se dar uma maior atenção que se pode realizar, por exemplo, a nível diplomático, sempre que estiver em causa questões de direitos humanos e perseguição religiosas às minorias, nomeadamente cristãos? Não sei se deu para entender. Eu creio que temos tido um ambiente ambivalente em relação a isso, que é, podemos falar de Portugal, mas também, por exemplo, a nível da União Europeia, penso que é um pouco a mesma realidade. Temos uma atitude
que nos princípios defende a liberdade religiosa, temos depois uma prática que nem sempre está de acordo com isso. Vou buscar um exemplo relativamente recente. Temos essa proatividade no sentido de consignar a liberdade religiosa como um princípio fundamental, mas depois negociamos com países onde a liberdade religiosa é violada ou maltratada sistematicamente. Há 3 anos, se não estou em erro, tivemos no Porto a realização da Cimeira União Europeia-Índia. Ora, essa Cimeira tratou 99% do tempo de negócios, de comércio, esqueceu praticamente a questão da liberdade religiosa, e hoje a Índia é uma das situações mais preocupantes no mundo, na minha perspectiva, porque sob a capa de uma democracia formal, onde há eleições, onde há partidos que ganham, outros que perdem, tem-se assistido nos últimos anos, desde que o atual Primeiro-Ministro chegou ao poder, a uma sistemática discriminação, para sermos benévolos, das minorias religiosas, nomeadamente dos muçulmanos, que são quem sofre mais na Índia, e a seguir dos cristãos, para já não falar de outras minorias. Há um documento do Intergrupo do Parlamento Europeu que se tem dedicado a estas questões, que aliás está citado na exposição e no catálogo, que refere a importância de como que ter moedas de troca quando a União Europeia faz comércio com outros países. Ora, nós hoje temos um problema dramático, que é a liberdade religiosa existe quando há democracia. Obviamente, mesmo nas democracias há problemas, mas os problemas vão-se resolvendo e pode-se debater e pode-se discordar do que o governo diz, ou do que diz a oposição, ou do que dizem as confissões religiosas. Agora, o problema é quando temos regimes autocráticos ou ditatoriais, onde o diálogo se torna praticamente impossível, porque o governo desses países só fala a lei da força. E, portanto, impõe medidas, impõe prisões, impõe discriminação, e as pessoas não têm meios de se defender. Eu creio que a União Europeia não deveria desligar da questão do comércio, e quem diz União Europeia diz os países que comungam dos valores da democracia, dos valores ocidentais. Não deveríamos desligar da questão do comércio e da questão da relação com outros países, não deveríamos desligar a questão da promoção dos direitos humanos, desde logo, e da democracia, da instauração da democracia. E o que hoje vimos é uma regressão também a esse nível, mesmo nas nossas políticas externas, porque, digamos, acabamos por ter menos força, não temos a força militar a nível europeu e, portanto, não temos capacidade de persuasão, ou não temos sabido tê-la, e acabamos por negociar com países com os quais, digamos, nos quais os valores dos direitos humanos são, de facto, muito postos em causa, desde logo a nível da liberdade religiosa. Muito bem. Bem, falei demais agora. Não, mas... Pronto, mas eles depois cortam. Para jornalista sempre é melhor mais. Exatamente.